Se tem um troço que eu considero tão incrível, tão espetacular quanto os próprios filmes do David Cronenberg, seja o fato da obra dele em si, que começa lá na década de 70, ter passado por uma transformação absurda nos últimos 20, 30 anos. Não uma transformação no sentido dele virar outra coisa, não aconteceu isso, mas ele, assim como criaturas e personagens nos filmes dele, passou por uma metamorfose realmente sem deixar de ser ele mesmo. Ele saiu daquele cara que fazia aqueles filmes grotescos dos anos 80, como Videodrome, Scanners, A Mosca, Gêmeos Mórbida Semelhança, que também foi meio que um filme de transição, e começou a fazer filmes que flertam com temas absolutamente aleatórios. Assim. Ele se mostrou capaz de lidar com absolutamente qualquer assunto, em gêneros muito variados também, desde dramas supercerebrais, como Método Perigoso, até filmes de máfia, como Senhores do Crime. E agora, 8 anos depois do último longa dele, que foi O Mapa para as Estrelas, um filmaço muito subestimado de 2014, ele volta ao horror e à ficção científica, né, os gêneros raízes do cinema dele, em que da última vez que ele tinha trabalhado foi no Existence em 1999, outro filme subestimado, absolutamente impecável da carreira dele. E felizmente esse retorno foi recompensado. Crimes of the Future, ou Crimes do Futuro, que chega no Brasil distribuído em cinemas selecionados e vai entrar também no catálogo da MUBI em breve, é um dos filmes mais interessantes, mais inusitados da carreira do Cronenberg, ao mesmo tempo que é a essência do cinema dele. Eu diria que é quase um filme tese do que é o trabalho dele, sem querer chamar tanta atenção para si mesmo. Um filme que só cresce, na verdade, a cada dia que eu penso nele, e eu vou explicar por quê. Antes de começar a falar do porquê que eu gostei tanto do Crimes do Futuro, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça também, claro, de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o canal para outras pessoas. E lógico, deixa o sininho das notificações aí sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E se você quiser acompanhar outros comentários que eu faço sobre cinema, você pode me acompanhar tanto na minha conta do Letterboxd quanto na minha conta do Twitter. Eu estou sempre falando de lançamentos que eu assisto ao longo das semanas. O Crimes of the Future de 2022 não é uma refilmagem do Crimes of the Future da década de 70, um filme do Cronenberg, um dos 2 ou 3 primeiros trabalhos dele, que hoje em dia é muito difícil de encontrar, mas ele pega sim algumas ideias dali, além, claro, do título, e desenvolve aqui uma história distópica que se passa naturalmente no futuro indeterminado, em que as pessoas começam a desenvolver órgãos com capacidade de digerir plástico, por exemplo, como é o caso do personagem que abre o filme, e órgãos que são como tumores mesmo, que estão ali só preenchendo espaço, né? Como é o caso do personagem do Viggo Mortensen, que é o protagonista, que começa a desenvolver esses órgãos sem função aparente. Ele e a personagem da Léa Seydoux são dois artistas performáticos, no caso, que trabalham fazendo essas apresentações com cirurgias em público, né? Eles começam a se abrir mesmo para o pessoal ver e com isso começam a gerar uma legião de seguidores, entre os quais a personagem interpretada pela Kristen Stewart, que trabalha num setor de registro de órgãos, que faz tatuagens em órgãos novos, tatuagens no caso para registrar nomes novos aí desses órgãos, né? E acaba que a relação desses três personagens começa a se estreitar, principalmente no momento que surge na história também um personagem cujo filho, que eu comentei que abre o filme, comia plástico e tinha capacidade de digerir plástico. Já sinto que eu estou entregando demais do filme, mas é porque ele realmente fala de muita coisa, ele discute muitos temas ao mesmo tempo, sem fazer parecer que está discutindo muitos temas ao mesmo tempo. Ele faz tudo isso em 1h40 de duração, e só essa contenção dele já seria um motivo absoluto de admiração. Pois bem, Crimes do Futuro, na verdade, é o 22º longa do Cronenberg, mais uma vez uma incursão dele no horror e na ficção científica, como eu falei, e pela primeira vez discutindo diretamente a questão do corpo, a questão corporal como tema central. O Cronenberg sempre falou de questões do corpo, ele sempre explorou a fronteira entre o real e o irreal, o possível e o impossível, mas aqui ele está realmente tratando disso no texto mesmo, né? Porque a personagem da Léa Seydoux, por exemplo, ela e outros personagens constantemente estão verbalizando mesmo essa questão do significado do corpo, né? Da busca por um significado, a busca tanto do artista pelo significado do corpo, que é o caso dela e do personagem do Viggo Mortensen, e o caso do próprio Cronenberg, né? Então acaba sendo um filme sutilmente metalinguístico aí, como essa relação do choque mesmo, né? Do fascínio pelo grotesco.
Mais uma vez ele está lidando com o futuro, mas é um futuro anacrônico, né? As televisões, por exemplo, parecem de muito tempo atrás, né? Os aparelhos, de modo geral, dos ambientes, eles são todos meio antigos mesmo, e ao mesmo tempo você tem aquela sensação de um futuro meio cyberpunk, né? Uma coisa meio escura, né? Todo mundo nos cantos, os ambientes externos, eles são muito escuros, sempre filmados à noite, é como se o filme vivesse, né, numa noite que não termina. Tem algum outro momento diurno, mas de modo geral ele é todo um filme construído em cima dessas sombras. São personagens que estão sempre se esquivando nos cantos. O próprio Viggo Mortensen, quando sai na rua, sai com a roupa meio de Darth Vader, né? Quer dizer, todo mundo parece estar vivendo meio nessa lógica de submundo, né? Que é uma coisa que o Cronenberg explorou de uma maneira mais realista, entre aspas, no Crash, né? O filme de 96, que é um dos mais emblemáticos da carreira dele. E ele, na verdade, junta esse elemento de, né, pessoas com fetiches bizarros, se reunindo para ver coisas grotescas, ver e fazer coisas grotescas, com todo esse lado mais elegante, vamos dizer assim, que ele adquiriu ao longo desses últimos 20, 25 anos. Não que a filmografia dele da década de 80 não tenha elegância, não tenha sofisticação técnica, sempre teve. Esse aqui, como eu falei, ele acaba funcionando como uma tese, como uma síntese do trabalho dele, justamente por reunir tudo isso. Porque é um filme muito contido, até para um trabalho do Cronenberg, para um grande retorno do Cronenberg ao horror. Não é contido na violência, porque as cenas em que ele vai mostrar, né, entranhas, etc., elas são muito explícitas, mas elas são trabalhadas num tom solene, muito cadenciado. Ele não tem uma preocupação exacerbada aqui em chocar você. É normal, inclusive, que algumas pessoas terminem o filme se perguntando, tá, o que é que tinha de tão bombástico nesse filme? E aí é que tá o detalhe. Não, o Cronenberg não quer fazer um filme que busca essa transcendência do grotesco, não. Ele está muito mais concentrado nesse elemento mais essencial da encenação dele. E é isso que torna o filme tão fascinante, porque ele é um filme de 1h40, contido, mas que consegue reunir todas essas características mais exemplares, mais incríveis da maturidade que o Cronenberg adquiriu ao longo de tantas décadas. Ao mesmo tempo que ele tem esse lado mais sombrio, esse lado quase barroco mesmo das cenas noturnas, né? Essa estilização dos cenários, ele também é muito tranquilo na maneira como trabalha os planos. Ele tem poucos planos, ele é um filme bem econômico visualmente, né? Os objetos de cena, os controles, além das coisas mais antigas, são muito orgânicas também, né? Tem essa coisa de tudo parecer meio animalesco, assim como ele fez no Existence. Aliás, visualmente esse daqui lembra muito o Existence em algumas coisas. Naturalmente é um filme que vai passar a sensação de ser um pouco incompleto, já que afinal de contas, muitos dos arcos que ele começa aqui, ele não termina, né? Muitos mesmo. Tem vários personagens que aparecem e desaparecem, ou aparecem mortos sem maiores explicações. Tem personagem que a motivação não fica muito clara, tem núcleos que poderiam ser mais desenvolvidos de repente até numa minissérie. Então é um filme em que você termina com a sensação de que ele poderia ter explorado mais aquele universo, que ele poderia ter ido muito mais além. Mas sabe que isso só faz engrandecer ainda mais a experiência do filme na minha cabeça? É o fato de que ele poderia ter ido muito mais longe do que ele foi, no sentido de explorar, né, de maneira mais ambiciosa certos temas, mas a ambição dele está no contrário, está em conseguir fazer tudo isso sem necessariamente ficar chamando a atenção para si mesmo. Se você quiser que raciocine, que pense, que elabore suas teorias, faça suas fanfics em relação ao que aconteceu com certos personagens, ele está ali para fazer esse trabalho dele e finalizar o filme na nota sutil e precisa que ele finaliza. A última cena desse filme, para mim, está entre os melhores momentos da filmografia do Cronenberg, e é um momento que muita gente vai olhar e dizer, ué, o que é que tem de mais nessa cena? Tem tudo que faz do cinema dele tão brilhante, tão único, e tão ele, né? Esse daqui é o Cronenberg raiz, é o Cronenberg sem tirar nem pôr.